Base Jovens. É com grande alegria que nos encontramos mais uma noite desta semana de oração, em que o tema hoje, como se devem recordar, vai ser os relacionamentos. E amor nos relacionamentos tem que sempre existir. E é sobre o amor que vamos cantar o nosso primeiro hino. O hino número 14, Amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, ainda que eu soubesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse tanta fé que transbordasse os montes. Se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, nada sou, nada sou. Ainda que eu desse a minha fortuna em precisar, e ainda que entregasse o meu corpo a alguém para me matar, para me queimar, para me fazer sofrer. Se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, nada sou, nada sou. O amor é paciente e não inveja ninguém. Tem alegria na justiça e na verdade. Tudo sofre, crê, tudo espera. Tudo suporta, nunca falha. Se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, nada E vamos continuar este momento de louvor com o hino Jesus Cristo, meu grande amigo. Dizem que sou jovem e nada sei, mas sei que se enganam porque eu hei de
muito boa noite, aqui para os que estão aqui reunidos na igreja, mas também para os que estão connosco via internet. Queremos saudar a todos. É muito bom ver que, apesar do tempo frio que se faz sentir lá fora, cá dentro podemos estar um pouco mais quentinhos, nem que seja com os sorrisos uns dos outros. E neste momento vamos cantar o hino Chamados a Servir, de pé. Esse olhar que brilha lá no escuro, longe da minha atenção, faz lembrar de graça de servir, de graça devo estender a mão ao aflito que chama sem vislumbrar. Vamos agora de joelhos orar ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos pela tua bondade, por nos permitires mais um dia podermos estar aqui, por nos teres conduzido em segurança, com saúde por aqui, Pai. Paizinho, te agradecemos por também o Espírito que tem acompanhado durante toda esta semana, pelas bênçãos que nos tens trazido através destas mensagens. E queremos pedir que possas continuar a guiar-nos com esse mesmo Espírito, que o Santo Espírito possa estar com a pastora Milu, que as palavras dela possam ser as que nos queres transmitir a nós. Peço que possas também ser com a nossa mente, que nos possas fazer concentrados, eliminar todos os pensamentos maus que nos afastam de Ti e que possamos estar receptivos à mensagem que nos queres transmitir esta noite. São estas as bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Olá, muito boa noite. Isto foi só para ver se estavam todos despertos. Espero que estejam todos bem, pela graça de Deus. Quantos é que hoje viram um arco-íris? Muito bem. Nem todos foram agraciados, mas nós fomos, nós que levantamos a mão. Sabem que sempre que eu vejo um arco-íris, ao contrário de todos aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus, veem nisso apenas e só um acontecimento físico, não é? Da natureza. Mas nós sabemos o que é que isso significa. E mais uma vez o Senhor hoje nos disse que Ele está connosco, que renovou connosco a nossa aliança, que jamais irá destruir esta terra outra vez com um dilúvio, mas que Ele espera que todos nós, sem dúvida, façamos a nossa parte de nos resguardarmos na arca, que é a palavra do Senhor, que é realmente as orientações de Deus para chegarmos a bom porto. E bem-haja pela vossa presença, que vocês não se inibem diante das trovoadas, das tempestades, da saraiva e tudo isso que tem havido esta semana. Estamos sem dúvida agraciados todos esta semana. Meus queridos, eu gostava hoje de pedir um favor. É assim, não vou pedir que os solteiros venham cá para a frente. Vocês já desceram mais uns banquinhos, foi a vossa sorte. Senão vinham já para aqui. Pronto, estão perdoados. Não vou pedir que portanto, o que é que eu disse? Os solteiros que venham para a frente. Vou só pedir que quem não tem marido e esposa venha cá para a frente. Estou a ver o Levi, a Inês, ali em cima. Eles pensam, olha, agora é assim. Estou-vos a ver, eu não vejo muito bem ao longe, mas ainda vos vejo. Quem não tem marido ou esposa tem que vir para a frente. Oh, Fátima, tu não tens marido? Ai, até me assustaste. Foi para acompanhar, foi para... Ok, querido, ok, fazes muito bem. Obrigada, jovem, obrigada. Venham, meus queridos, vá lá, Inês, vá lá. Isso. Quem não tem marido ou esposa, vem... E reparem, isto não quer dizer que é só jovens. Pode haver, queridos, já com jovens há mais tempo que não têm marido ou esposa por diversas razões. Está bem? E, portanto, todos aqui à frente, que a mensagem hoje é especial. Vamos lá ver se os dois queridos estavam lá em cima ainda vêm. Ou estão a tentar ver se a gente se esquece deles. O Levi está ali, disfarçado na técnica. Ok. Queridos, eu hoje gostava muito de poder falar e meditar um bocadinho convosco durante estes minutos que Deus nos permite a graça de aqui estarmos em liberdade e no conforto desta sala, pela graça do Senhor. Falarmos um bocadinho sobre os relacionamentos. E quando nós falamos sobre os relacionamentos, e sobretudo porque estamos numa reunião de semana de oração, eu pensei que era interessante poder trazer este tema de... É verdade que alguns possivelmente já lá chegaram, outros... Não, é para a frente, para a frente. Não dou hipótese, não pode ser. É isso, podem vir para aquele lado que tem mais espaço. Ou ali, do lado também. Eu estou a servir de diaconisa. Tu estás magoada no pé. Oh, coitadinha, eu fiz-te caminhar isto tudo. Não faz mal. Pronto. Quando nós falamos de relacionamentos, e ainda há pouco estava a dizer isto, alguns já seguramente encontraram, outros pensam que pode ser, outros ainda sonham poder encontrar. Qual é a pessoa certa? E há uma fase na nossa vida, quando somos jovens, que faz parte dos nossos sonhos, é normal, é natural, graças a Deus por isso, sonharmos e pensarmos com aquele, com aquela que um dia pode ser o nosso companheiro, a nossa companheira de jornada. E isto faz parte dos planos de Deus, é algo que o Senhor idealizou, que Deus desejou para o ser humano. Portanto, o terdes este sonho no vosso coração não é nada de anormal, é perfeitamente correto. Mas sabem que muitas vezes quando nós falamos e trazemos este tema, eu acredito que na nossa juventude nós preparamos logo o nosso papel, dizer assim, deixa lá ver qual é a fórmula. Okay? E pensamos numa forma mágica, tipo assim. Tipo assim. Olha, não apareceu, não tem aí umas fotografias. Então e porquê que elas não estão ali? Desapareceu. É a fórmula mágica. Puf! Puf! Desapareceu tudo.
Olha, mas estava tão bonito. Deu-me tanto trabalho a pôr aquelas 3 fotos e agora não aparecem. Ali os nossos técnicos, eles percebem daquilo. Portanto, não sei por que carga d'água é que aparece tudo, menos aqui. É no outro slide. É aqui. Mas vocês já vão perceber. E era realmente interessante e era muito bom que houvesse assim uma fórmula mágica que a gente escrevia, seguíamos à risca e quando dessemos por isso, puf, surgia na nossa vida o companheiro ideal, puf, surgia na nossa vida a companheira ideal e a gente não tinha mais que se preocupar na nossa vida toda. Era bom, não é? Ora aqui está. Um bolo de cenoura, vocês dizem assim. O que é que isto tem a ver para o caso? Eu digo-vos, portanto, uma fórmula mágica tipo esta, que fosse tipo uma receita de bolo, sabem? Em que há aquelas orientações, não é? Como é que se deve fazer. Depois temos os ingredientes, juntamos tudo, pomos tudo a jeito e depois misturamos tudo e vá lá. Vai ao forno e aqui está um bolo apetitoso. Eu espero que todos tenham jantado, que é para ninguém se sentir tentado, nem ouvir os seus estômagos a fazer barulho. Só que é assim, meus queridos, mesmo para aqueles que têm este dom de fazer os bolos e estas coisas todas da confeitaria e tudo isto, sabem que nem sempre basta a questão dos ingredientes ali na medida exata. Vai depender do forno, vai depender se calhar da qualidade da farinha, vai depender da mão que a pessoa tem ou não para a cozinha da pastelaria. E então dizer-vos o quê? Quando nós falamos desta questão das orientações para vos ajudar a encontrardes ou a confirmar ou não o companheiro ou a companheira que tendes do vosso lado, sobretudo o que nós estamos, e é a minha proposta esta noite fazer-vos, é dar-vos orientações para uma escolha sábia. Reparem, sobretudo, e quando nestes últimos dias nós falávamos sobre as 2 mais importantes decisões na vossa vida de juventude, a primeira, recordam-se, qual era? Escolher Jesus. A segunda, qual era? Qual é o nosso ministério profissional depois? Reparem, quando nós recordávamos dizendo-vos, nem todos precisam de ser pregadores, mas todos o Senhor chama para terem um ministério para o reino eterno, ok? E a terceira decisão mais importante na vossa vida é quem é que um dia de escolher para ser o vosso marido e a vossa esposa. Sabem que esta decisão marcar-vos-á não só para esta vida, como para a eternidade. Quando nós pensamos na decisão de quem é que pode ser ou não o companheiro da nossa vida, meus queridos, aqui mais do que nunca, Ellen White diz isso. Se alguém já orava antes de pensar no namoro ou no casamento, quando o namoro vem e o casamento como hipótese, se a pessoa se ajoelhava uma vez, tem que se ajoelhar 4 ou 5. Porque é uma decisão muito importante. E sabem porquê é? E vocês são crescidos, não preciso de vos dizer isso. Na vossa casa, nós vemos que os nossos pais têm desafios. Nós vemos na nossa igreja que há casais que têm desafios. E, portanto, compreendem perfeitamente que não é só, como se costuma dizer, o amor e uma cabana. Vós ides-vos dar conta que é preciso, sobretudo, a orientação, o amparo, a dependência de Deus, para que 2 pessoas que se amam muito, mesmo assim, consigam resistir, subsistir a alguns desafios que o casamento traz, que o namoro traz, ok? Então hoje eu trago-vos algumas orientações para vós fazerdes uma escolha sábia, para confirmardes o vosso relacionamento. E eu baseei tudo isto, vamos abrir a nossa Bíblia, neste capítulo muito interessante. Eu pessoalmente gosto muito desta história. Sabem, quando nós vamos aos supermercados ou às livrarias, tem uma quantidade de livros de romances, já repararam? E romance, e tanto livro, e tanta ficção, e tanta invenção. Meus queridos, é tudo lixo. Mas há histórias de amor maravilhosas na palavra de Deus, que são inspiradoras, que dão vida, que realmente nos dão a certeza de que aqui sim está a verdadeira orientação para a escolha correta de um amado, de uma amada que um dia possa ser o nosso companheiro. Então, quando nós vamos... Quem é que saltou isto tudo? Então isto agora veio tudo. É como eu digo. Eu acho que são vocês que estão a estragar isso tudo aí. É só um. Já me estragaram a surpresa toda, mas não faz mal.
Vamos lá. Vamos para o número 1 e vós vedes no capítulo de Gênesis 24, está aqui a história muito bonita de Abraão, quando ele envia o seu servo para escolher uma esposa, que ia ser a esposa, portanto, do seu filho Isaque. E quando nós vamos aqui ao capítulo 24 e logo no versículo 21, diz que Abraão já era idoso, avançado em anos, e o Senhor tudo havia abençoado. Reparem, queridos, é interessante notarmos logo que Abraão era pai de Isaque. E porque era pai de Isaque, sendo pai, ele conhecia as necessidades de quem? Do seu filho. E, queridos, quando nós compreendemos que Deus é o nosso Pai, Deus compreende as nossas necessidades. E, meus amados, bastava só este ponto aqui para nós concluirmos o estudo desta noite. Se vós tendes a certeza que Deus, sendo vosso Pai, quer o melhor para cada um de vós, sabe as vossas necessidades, conhece a vossa sensibilidade, os vossos sonhos, os vossos projetos. Queridos, o próprio Deus como vosso Pai diz logo desde o início no Gênesis, não vamos ver para aproveitar tempo, que diz assim, não é bom que quê? Que o homem esteja só. Reparem, logo desde o início o Senhor tem um sonho para a humanidade. Agora abro aqui um parênteses. É verdade que pode haver algumas exceções. A questão do celibato haverá por chamado de Deus apenas e só, por uma vocação que Deus pode dar a alguém de uma forma muito particular, mas para o geral, fecho agora o parênteses, o normal é o Senhor querer que cada rapaz, cada rapariga encontre um companheiro, uma companheira que um dia possa ser o seu companheiro de jornada. Então, queridos, sabendo nós que Deus tudo sabe, vós, sabendo que Deus tudo sabe, quando nós vamos ao Salmo 37, o Senhor diz aí assim, entrega o teu caminho ao Senhor e faz o quê? E confia, descansa, não andes ansioso. Acredita que, mesmo que tenhas algumas dificuldades, mesmo que o tempo passe, mesmo que pareça que tenha alguns desafios, Deus sabe o que é melhor para a vossa vida. Este é logo o primeiro ensinamento que vocês encontram como orientação para um dia escolherdes bem quem possa ser o vosso namorado, a vossa namorada. Agora, vamos ao segundo ponto. E o segundo ponto encontramos logo, portanto, no versículo 13 e no versículo 4. Reparem o que é que diz aí. Quando Abraão chamou o servo, ele diz-lhe assim, disse Abraão, estou no versículo 2, disse Abraão ao seu antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Queridos jovens, eu queria dizer isto de forma muito firme e muito perentória. Não sou eu que digo isto. Quero apenas lembrar-vos o que é que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o casamento com um jugo desigual é pecado. Ouviram o que eu disse? A palavra de Deus nos diz que escolher alguém, rapaz ou rapariga, para ser um companheiro de jornada, que tenha um jugo desigual, ou seja, que não tenha a mesma fé, o mesmo compromisso, a mesma devoção, a mesma intenção, não é só o Senhor dizer, olha, tenta não fazer isto. O Senhor diz, é pecado, é proibido. E nós muitas vezes consideramos alguns mandamentos como sendo esses sim proibidos e alguns nós suavizamos ali, para tentar ver se encaixa em relação à nossa vontade. Queridos, eu podia apresentar-vos 1000 versículos sobre esta questão. Não vamos fazê-lo. Se um dia vós quiserdes, eu posso-vos dar pessoalmente vários versículos que falam sobre isto, em que Deus sempre aconselhou o seu povo a não se juntar em casamento, em alianças matrimoniais com alguém que não tenha a mesma fé. Agora reparem, queridos, para alguém que nos possa estar a ver e talvez facilmente deturpar esta questão do porquê este conselho de Deus. Não é porque Deus queira que nós nos sintamos mais do que os outros. Ai, nós somos bons, os outros são todos podres. Não é isto, queridos. Sabem que um relacionamento, uma aliança matrimonial, quando ela é realizada para ser vitoriosa, é a junção do corpo, da alma e do espírito. E há muitos casamentos que se fazem só com a junção do corpo. E não dura.
Há alguns casamentos que se fazem do corpo e da alma. Ali há alguns interesses comuns, vá lá, a coisa vai andando. Mas um jovem crente que sois vós, iniciar um relacionamento matrimonial sem que haja estes 3 aspectos em junção, em comum, sobretudo a questão espiritual, meus queridos, é vós vos lançardes já num casamento de fracasso. E, queridos, já para não falar, se for exatamente um cristão e alguém que não crê em Deus. Seguramente não tereis as mesmas prioridades, seguramente não tereis as mesmas preferências, seguramente um irá desejar no sábado ir para um lado e o outro se calhar quer ir fazer outra coisa. É algo muito complexo. Quando o Senhor dá um conselho, o Senhor o dá para que nós possamos realmente ser mais felizes. Reparem, é verdade que pode haver exceções, é verdade que pode haver história ou outra que pela santa graça de Deus tenha corrido bem, mas quando nós lançamos logo num envolvimento afetivo com alguém que não tem os mesmos princípios, queridos, cuidado. E sabem, já agora um alerta para as meninas que são um bocadinho mais emocionais, ou até os rapazes. Há aquela que é chamada às vezes a tentação de nós termos aquilo que chamamos os namoros missionários e evangelísticos. Sabe o que é isto? Ele não é, ela não é, mas eu estou aqui para ela ser. Para ele ser. É o namoro evangelístico, missionário. Meus queridos, quando nós permitimos que as afeições, a partilha de afetos comece a crescer, vai chegar uma altura que é muito complicado nós pormos um travão para dizermos, olha, espera lá, eu tenho que ter a certeza se tu amas a Deus ou não. Não é o timing certo. O timing certo é nos precavermos, nos resguardarmos, e já lá vamos a um outro aspecto que depois vos vai ajudar neste motivo também, está bem? Então reparem, quando o Abraão diz ao seu servo, no versículo 4, irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Meus queridos, às vezes eu ouço alguns jovens dizerem, pois, mas os jovens da nossa igreja às vezes até são piores que os de fora. E agora que ninguém nos vai ouvir, infelizmente às vezes temos posturas que não são muito recomendáveis. Mas temos a mesma base e o mesmo princípio. Podemos ter comportamentos desagradáveis, infelizmente, mas temos a mesma base e o mesmo princípio. Agora reparem, quando o Senhor diz e dá a entender que fosse a sua parentela, queridos, é bom quando vocês podem conviver uns com os outros. É bom quando podem visitar outras igrejas, quando podem ir a acampamentos, quando realmente se podem relacionar com estes e aqueles jovens, quando agora, sobretudo, na internet há muita facilidade de vós conhecerdes alguém que, não estando na mesma igreja fisicamente, mas é do povo do Senhor de Israel, e vós ides partilhando as conversas, vos conhecendo. Sabem que uma vez uma querida irmã nossa, abeirou-se de mim uma vez, e ela disse, eu queria lhe fazer uma pergunta. Mas ela dizia-me, eu queria lhe fazer uma pergunta, mas eu acho que já sei a resposta. Mas ela tinha necessidade de falar. Era uma senhora já com uma certa idade, perfeitamente realizada no seu ministério profissional, mas nunca casou. E ela quis conversar comigo, dizendo, sabe, Milu, eu sempre, hoje tenho muita pena de eu não me ter casado. Tenho muita pena de olhar para os meus irmãos, eles todos casaram, eu não casei. Porquê é que eu não casei? Porquê é que eu não formei família? Porquê é que realmente isso não fez parte da minha vida? E eu estava em silêncio. E depois ela disse, mas eu digo-lhe porquê. Eu disse, então diga. E ela disse, sabe, no tempo eu dediquei-me, que é importante vocês se dedicarem aos estudos, é muito importante. Mas ela diz que se isolou completamente de todos nessa altura. Dos seus amigos da igreja, não ia a atividades nenhumas, tinha como objetivo, em primeiro lugar, a questão das boas notas, que vós deveis de ter sempre, de ter realmente um bom curso, que realmente deve também fazer parte da vossa vida. Mas, queridos, tudo com equilíbrio. E esta minha querida dizia assim, quando eu dei por mim, os anos tinham passado, eu não tinha criado amizades nenhumas com aqueles que eram os meus jovens, os meus amigos da altura, e o tempo passou e eu aqui estou. Queridos, quando o Senhor vos orienta para encontrardes alguém, não é ficar de perna alçada, algures, somewhere, e esperar que as coisas caem do céu. Vocês têm que fazer minimamente a vossa parte, não vos expordes de forma indiscreta,
de forma ousada e de forma que não é conveniente, não é isso que eu estou a dizer. Mas fazer aquilo que é normal, o conhecimento uns dos outros, ok? Agora, quando nós continuamos, reparem, agora no versículo, vamos ver, no versículo 12, reparem o que é que diz aí, versículo 12. O servo de Abraão teve uma atitude muito interessante. Ele saiu, portanto, de Abraão, foi fazer aquilo que Abraão lhe tinha dito, e diz ele no versículo 12, e disse consigo, portanto, o servo, ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, eu rogo-te que me acudes hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Reparem, o servo de Abraão estava a fazer o quê nesta hora? A orar. Estava a orar. E quando diz que Deus responde, eu quero dizer-vos que Deus responde, sobretudo se nós estivermos em sintonia com o Espírito, sempre vos dará uma resposta, e a melhor. Sabem que muitas vezes o que acontece nesta altura é que, primeiramente, o jovem procura e busca, e só depois é que ora. Está ao contrário. Primeiro deveríamos de orar, pedir ao Senhor, pedir a Ele que dê discernimento, sabedoria, que nos oriente na nossa escolha, e só depois então fazermos o convite para vermos se aquela pessoa, aquele companheiro realmente é aquele que Deus quer para a nossa vida. Reparem, queridos, muitas vezes acontece, vocês se afeiçoaram a alguém, possivelmente, reparem, ainda ontem nós falávamos sobre a questão da sexualidade, algumas coisas se metem ali no caminho, antecipadamente, precocemente, e depois nós vamos a Deus e dizemos, ou até vamos ao pastor e dizemos assim, pastor, ore connosco para sabermos se realmente é este o nosso querido ou a nossa querida para a nossa vida. Meus queridos, devia ter sido antes. Orar primeiro e escolher depois. Lutar com Deus primeiro e escolher depois. Fazer o convite depois. Não se atropelem aqui, queridos. Senão isto pode dar mau resultado. Ok? Este é um dos pontos no sentido de que realmente Deus acaba por responder. E agora reparem, um outro ponto. Deus inspira. Reparem o versículo 14, o que diz aí. O servo de Abraão estava a orar para que ele o ajudasse, e depois diz no versículo 14, dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso então eu verei que usaste bondade para com o meu servo. Reparem o que é que o servo de Abraão estava a pedir ao Senhor. O quê? Um sinal. Estava a pôr como que, como nós costumamos dizer, alguns critérios para que, ó Senhor, vamos fazer assim, olha, quem vier aqui ao poço, der de beber aos camelos, e eu lhe pedir água, faz com que essa pessoa ofereça também água aos meus camelos. Eu não vou pedir, faz que ela o faça. E nós sabemos que assim foi. Realmente foi uma resposta extraordinária. O que é que isto quer dizer, queridos? Eu não estou a dizer para vocês serem ingênuos, no sentido de chegar a casa assim, deixa lá ver, vou escrever aqui um nome de uns 3 ou 4 rapazes, que eu até acho interessantes, vou fazer assim saltar, assim num coisa, deixa lá ver quem é que vai sair. Não é muito seguro. Não é muito seguro. E para os rapazes a mesma coisa. O que eu quero dizer aqui é que não tem nada de errado se vocês, por exemplo, um dia destes, sob a inspiração de Deus, por isso é que Deus inspira, fechados no vosso quarto, a sós com o Senhor, escreverdes algumas letras do que é que vós gostariais de ver um dia no vosso namorado, na vossa namorada. O que é que vocês gostariam que ele fosse, que ela fosse? Quais os atributos que vós achais que seriam interessantes para vós? Para aquele, para aquela que um dia pudesse ser o vosso companheiro lado a lado, com os mesmos objetivos, com os mesmos sonhos. Não há nada de errado nisso. E depois, com essa lista em mente, orar ao Senhor sobre isso. Senhor, faz-me ver se há alguém assim, se tem este talento, se tem esta vocação, esta sensibilidade. Porque não há nada mais triste, meus queridos, do que haver um relacionamento em que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Em que um tem um gosto e o outro tem outro gosto. Meus queridos, isto é um sofrimento atroz. Isto não é felicidade que Deus vos quer dar. E sabem, quando eu falo sobre esta questão da lista de critérios, uma vez eu li uma frase que dizia assim, e acho muito interessante. Quem não sabe o que procura, nunca dará valor àquilo que encontra. Se vós não souberdes o que quereis, um dia as coisas poderão estar, ou as pessoas diante de vós,
e vós não dareis valor exatamente a essa mesma pessoa. Então, saber aquilo que vós procurais, o que é que vós quereis para a vossa vida, qual é a vossa sensibilidade, Deus vos inspirará nisso. Um outro ponto também que nós vemos neste relato, Deus orienta. Versículo 21, vamos lá ver. Reparem, versículo 21, diz assim: o homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Reparem aqui num detalhe. O servo de Abraão tinha orado ao Senhor, tinha pedido critérios, e agora quando aquela jovem estava no poço, o servo de Abraão estava a fazer o quê? Observar. Sabe o que é que isto quer dizer também para vos ajudar? Quando vós estáis em grupos de amigos, numa recreação sã, tenham a coragem de viver a amizade sã e pura como ela possa ser vivida, para notardes uns nos outros, no sentido de que, como é o temperamento deste, como é que é a atitude daquele, como é que esta se comporta, qual é a postura dela. Queridos, não tem nada de errado observarem os comportamentos, para realmente ao observarem começarem a compreender, olha, por acaso até pensei que esta jovem era assim, mas olha, por acaso até não é. Olha, nunca imaginei que este jovem fosse assim, olha, e por acaso até é. Estão a perceber? Ou seja, estudar não no sentido de estar ali tipo inspetor, não é? Para notar tudo, não é nada disso, é de uma forma muito natural, vós começardes a olhar uns para os outros, vivendo amizades que não tenham o peso, logo, inevitavelmente, das afeições de namoro. Porquê é que um jovem e uma jovem têm logo que se precipitar no namoro, se pode viver uma amizade antes? Se pode realmente conhecer-se de uma forma mais jovial antes, sem ser no namoro. Ok? Deus acaba por orientar. E um outro ponto que nós encontramos aqui no versículo 23, diz assim: quando o servo de Abraão olhou para aquela jovem, repara o que é que diz aqui o versículo 23. E lhe perguntou, de quem és? O que é que diz aí? De quem és filha? O servo de Abraão preocupou-se em saber se ela era o quê? Qual era a confirmação que ele precisava? Se era da família, da parentela de Abraão. Portanto, ele queria fazer, ele jurou ao seu Senhor que iria realmente respeitar isso. E reparem, quando nós falamos sobre isto, de quem és filha, eu não sei se alguma vez vós pensastes que é importante, e já agora vou-vos dar uma dica. Sabem, quando eu era jovenzinha como vós, a minha mãe, sobretudo a minha mãe, aconselhava-me um livro que eu não gostava muito. Na altura, agora gosto, mas na altura não gostava muito. É um livro que diz assim, Mensagens aos Jovens. Quem conhece este livro? Acho que muitos de vós conhecem este livro. Sabem porque é que nessa idade a gente não gosta muito destes livros? Porque parece que estes livros não dão muito sinal verde àquilo que a gente tem vontade de fazer nessa idade. E põe um travão aqui, e põe um travão ali, e depois diz que é cuidado aqui, depois cuidado ali, e a gente diz assim, puxa, parece que não posso viver como eu quero. Até posso. Só que o que é que nós vamos receber, queridos? Nós podemos escolher o que quisermos, mas estamos condenados às consequências das nossas escolhas. Sempre. Então, queridos, quando nós temos, por exemplo, conselheiro Pai, Deus o Pai, no sentido de que Ele quer o melhor para nós, sabe a nossa necessidade, e temos livros tão extraordinários como estes, meus queridos, não percam tempo com outras filosofias. Isto é ouro. Isto é o melhor manual depois da Bíblia que nós poderemos ter para relacionamentos saudáveis. E aqui também diz assim, que quando o servo de Abraão perguntou, como é a tua família? Meus queridos, quando vós estáis na casa uns dos outros, e se um dia Deus colocar no vosso coração uma estima diferente por algum colega, por algum amiguinho, comecem a observar como é que ele trata a família. Se ele tiver mãe, como é que ele trata a mãe? Se ela tiver pai, como é que ela trata o pai? Como é que se relacionam lá em casa? Qual é a capacidade daquela família? Reparem, eu não estou a falar
de heranças, nem de riquezas, nem de bens, nem de posses. Não é isto o mais importante, queridos. E eu sei que às vezes nós caímos nesta tendência também, até nós pais, de aconselhar os nossos filhos, olha, tu vê lá. No sentido de ver se o cheque é grande. Isso não é o mais importante. O mais importante é nós olharmos para as famílias e ver se têm o temor ao Senhor, se são consagrados a Deus, se Ele respeita a mãe, se ela é sensível para com as necessidades do pai. Porque um dia, queridos, nós vamos ser aquilo que somos na nossa casa, inevitavelmente. Então, é uma boa orientação, no fundo Deus aconselha a que nós estudemos uns aos outros e as famílias uns dos outros. Por isso é que aqui o servo de Abraão diz, de quem é a tua família? Agora vamos a outro aspecto, importante também, o tempo voa. Deus se agrada do quê? Versículo 33, ora reparem agora. Versículo 33 diz assim, diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Reparem, quando ele entrou na família daquela que seria a futura esposa de Isaac, eles quiseram logo dar-lhe um banquete, recebê-lo. Ele diz, esperem, eu não quero comer antes de dizer para que é que eu aqui venho, qual é o meu motivo. Meus queridos, nunca deixem de ser sinceros com as famílias de parte a parte. Às vezes nós temos tendência ou sentimos tentação de iniciar um relacionamento às escondidas, em segredo, só entre nós e ele, só entre nós e ela. Os pais não sabem de um lado, os pais não sabem do outro. Às vezes até vamos a casa uns dos outros e até comemos da mesa uns dos outros. Mas aqui o servo de Abraão não permitiu comer na casa daqueles a quem ele foi convidado a estar, sem antes dizer a sua intenção. Eu sei que hoje em dia cada vez menos se usa aquilo que antigamente se usava. O que é que era? Quando um jovem tinha interesse numa menina, ia à casa do pai dessa menina para dizer o quê? Perguntar se os pais estariam de acordo, se receberia deles a bênção de poder cortejar a sua filha. Eu sei que hoje isto parece assim, Mas, queridos, segundo o conselho bíblico, vós terdes a bênção, não só dos vossos pais, mas dos pais dele ou dela, meus queridos, é mais de meio caminho andado para vós saberdes que aí está a vontade do Senhor. Quando as coisas estão a ser feitas no segredo, em secreto, cuidado. Se vós tendes que esconder isso da vossa mãe, do vosso pai, cuidado. Alguma coisa pode não estar bem. E abaixo de Deus, aqueles que melhor vos querem e que melhor vos conhece, são os vossos pais. E o conselho dos vossos pais, a orientação dos vossos pais, mesmo que a gente diga assim, mas são tão chatos, mas são preciosos os seus conselhos, porque eles sabem quem vós sois, ok? Então reparem, Deus se agrada quando vós não omitis ou não ocultais, seja qual for o relacionamento. E agora reparem o que é que Deus espera, no versículo 57. São 10 os pontos que vos trago. Versículo 57 diz assim, então o que é que eles fizeram? Portanto, o servo de Abraão queria partir agora com a jovem, portanto já estava tudo consentido, já estava tudo explicado. E, no entanto, é interessante que nós às vezes podemos pensar assim, neste tempo de história da Bíblia, era muito chato. Então, mas ele nem sabia como é que ela era, mandou o servo, ela vem e ele nem sabe como é que ela é. Uau, parece que eram casamentos impostos, obrigados. Mas reparem o que é interessante, não era. Versículo 57. Podemos ler o 56. Ele, porém, lhes disseram, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permiti que eu volte ao meu Senhor. Versículo 57. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la quê? Pessoalmente. Reparem, esta jovem ia ter uma palavra a dizer nesta proposta. Quando vós estáis num relacionamento ou alguém vos obriga a um relacionamento imposto ou obrigado por alguma razão, cuidado. O melhor relacionamento, uma das orientações para um bom relacionamento, é que de parte a parte, no seu livre-arbítrio, na sua possibilidade de escolha, ambos estejam ali diante um do outro por livre vontade. Às vezes o pai e uma mãe podem ter muito amor e dizer, filho, vê aquele, era tão bom pretendente, olha. E a menina olha e diz,
Já vi. Mas não sei de nada de extraordinário. Nada. Queridos, nós estamos aqui para dar a nossa orientação, claro que sim. E devemos, é uma responsabilidade nossa. Mas tem que ser o amor de Jesus a suscitar no vosso coração atração, desejo, empatia um pelo outro. Não só porque aquele disse, o outro, ou porque tem uma boa conta, ou porque realmente é o melhor partido. Queridos, isso não funciona. Ok? Tem que haver espontânea vontade, livre vontade, de parte a parte para esse relacionamento. E quase chegando ao fim desta parte, reparem o que é que Deus deseja, isto aqui é maravilhoso. Isto dava para falar tanta coisa, mas nós não temos tempo. Reparem que sair a Isaac, diz o versículo 63, sair a Isaac a meditar no campo ao cair da tarde, e erguendo os olhos viu, e eis que vinham camelos lá ao longe. Queridos, ele tinha saído para o campo para fazer o quê? Jogar rugby? Fazer exercício físico? Não. E ele saiu para o campo, o que é que diz aí a Bíblia? Para meditar. Queridos, o que é que acham que ele foi meditar? Acham que havia alguma coisa no coração dele naqueles últimos dias? Com certeza. Ele sabia que o pai havia enviado o seu servo para ir buscar uma noiva para ele. E com certeza ele sai, reparem, queridos, para o meio da natureza, para comungar com Deus, meus amados. Ele foi buscar do Senhor ajuda para uma das mais importantes decisões de vida, que é aquele ou aquela com quem nós nos vamos casar. E é muito lindo ver que vem lá ao longe e Isaac está a vir do campo de meditar. Meus amados, Deus deseja que vocês meditem sobre este assunto. Quão bom é que um dia um jovem, uma jovem se encontrem e digam assim, olha, eu estava a orar para que Deus me orientasse até ti. E ele dizer exatamente a mesma coisa em relação a ela. Eu também estava a orar. Queridos, quantos podem dizer isto que oraram para se encontrarem? Quantos? E isto é fundamental. Agora reparem o que é interessante. O que Deus deseja e finalmente, versículo 67. Isaac, portanto, entretanto conheceram-se. Isaac conduziu à tenda de Sara, mãe dele. Tomou a Rebeca e esta lhe foi por mulher. Aqui já passou não sabemos quantos dias. E agora reparem o que é que diz o versículo. Ele a amou e assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Meus amados, acreditem que Deus promete felicidade a vós. O vosso namoro pode ser uma extraordinária experiência com Deus que vos traga alento, coragem, alegria, felicidade, e o casamento pode superar em muito ainda mais isso tudo, se nós formos fiéis ao Senhor. Agora, queridos, se me permitem, eu não podia terminar esta mensagem sem dar alguns sinais de alerta, que é importante ser dado, ok? Porque às vezes há algumas luzes que podem passar e deturpar a nossa visão. E vai ser breve, 5 minutos. Quando nós falamos de sinais de alerta, todos nós que temos carro, ou mesmo aqueles que não conduzem, sabem que, portanto, ali o tablier tem algumas luzinhas, não é? Que quando acendem querem dizer alguma coisa, não é? Ou mesmo quando vamos no trânsito, quando tem o sinal verde, o sinal amarelo ou vermelho, todos nós percebemos o que isso quer dizer. Acreditem também, e agora para aqueles que estão ou no início do namoro, ou já no namoro, há sinais que vos podem estar a mostrar que ele ou ela é realmente confirmado pelo Senhor, ou então pode ter sido um equívoco. E agora, um parênteses antes de nós avançarmos para concluirmos. Namorar não é nada de errado. O nós termos uma amizade especial, diferente com um rapaz, uma rapariga, não é errado. O namoro serve para alguma coisa. O namoro serve para nos conhecermos, o namoro serve para nos observarmos. Reparem, percebam o que eu quero dizer. Observarmos no sentido honesto, puro, no sentido de ver se o temperamento, o caráter, a personalidade, os sonhos, os projetos, tudo, se realmente vai se ajustando ou então se não. Parece que não. E não é nada de errado se um dia destes vós terminastes uma relação, cada um foi para um percurso diferente. Reparem, quando se fala em julgo desigual, não é apenas e só dizer que é alguém de uma crença diferente. Pode ser dentro da própria igreja. Não quer dizer, por exemplo, que se terminou um namoro, porque ela é assim muito má, ou porque ele é assim muito mau. Não. Simplesmente não foi o ideal para aquela personalidade, para aquela pessoa, para os sonhos que aquela pessoa tinha.
e vai poder ser alguém excelente na vida de outra pessoa. Não está isso em causa. Agora, quando nós falamos de namoro e quando nós falamos de relacionamento nesta fase que é o namoro, há alguns sinais de alerta, queridos, eu gostaria de deixar para vós. O primeiro sinal é aquela falsa ilusão de nós acharmos que há uma predestinação amorosa. O que é o que eu quero dizer com isto? Já ouviram falar daquilo de dizer a alma gêmea? Encontrei a minha alma gêmea. Okay? Ou dizer, é a cara metade. Ou seja, parece que havia uma pessoa exclusiva no mundo só para vós. Queridos, pensem comigo, imaginem que isto era verdade. Uma pessoa que Deus havia permitido que nascesse no mundo, para ela ser a única, ser aquela que vós um dia pudesseis aceitar como namorada ou como namorado. Imaginem que há um problema, um acidente e essa pessoa morre. Estáis condenados a quê? A ficar sozinhos para sempre. Ou então imaginemos que há uma pessoa certa, aquela e mais ninguém. Por exemplo, A e B. A, B, C, D. Imaginem que o C tem que ser mesmo com o A. Mas imaginem que é o D que se relaciona com o A. Fica logo tudo trocado. Nunca mais ninguém encontra ninguém. Queridos, o que é que isto quer dizer? Quando nós falamos de relacionamento, cuidado com isto. Não quer dizer que Deus não nos orienta a uma pessoa que realmente Ele perceba que seria o ideal para nós. Mas não quer dizer que entre 2, 3 rapazes, 2 ou 3 meninas, todas elas ou todos eles pudessem vir a ser um excelente companheiro ou uma excelente companheira. Vós tendes é que, conjunto com o Senhor, ver quem é que melhor se ajusta com todas aquelas orientações que vos dei. Quem é que realmente cai ali que nem uma luva, no sentido do plano que Deus possa querer fazer para vós, ter para vós. Ok? Isto não existe. Está bem? Portanto, é algo que depende de nós fazermos alguma coisa também para encontrarmos esse alguém. Tá? Depois, também gostava de ver convosco um outro sinal de alerta. É quando vós percebeis que no vosso namoro está a haver ali um relacionamento possessivo. O que é que isto quer dizer? Há falta de confiança? Possivelmente há um ou outro gesto que realmente denota que ele ou ela não confia, tem que saber onde está, tem que saber para onde vai, a que horas é que chegou, o que é que está a fazer, o que é que come, o que é que está a pensar ir, com quem é que vai sair. Meus queridos, isto não é saudável. Se nós não temos um relacionamento de confiança logo no namoro, não quer isto dizer também que ele ou ela possa tomar as iniciativas ousadas que quiser. Não, se for puro e correto, dará razões a que o outro confie mais. Então, cuidado com as relações possíveis. Se no namoro vocês já se sentem asfixiados, a coisa não vai correr melhor no casamento. Pelo contrário. E depois há aquilo que se chama, e que vem quase em relacionamento, logo de seguida, que é o ciúme descontrolado. A menina não pode falar com ninguém, o rapaz não pode falar com ninguém, há um ciúme descontrolado. Sabem que não foi há muito tempo, eu vi uma sondagem feita aqui em Portugal sobre namoro. E rapazes e meninas, as meninas, foi-lhes perguntado se elas viam como natural o rapaz, o namorado, de vez em quando bater. E sabem qual foi a percentagem? A percentagem não vos sei dizer precisamente qual foi, mas era tão elevada de jovens que achavam que era normal de vez em quando levar uma bofetada do seu namorado. Eu estou-vos a dizer isto que é uma coisa real. Meus queridos, isto não é de Deus. Se já no namoro vós estáis sob violência, seja ela verbal, seja ela física, as coisas não vão correr bem. Um sinal de alerta, cuidado. Há coisas que têm que se gerir no poder de Deus. E se o menino ou a menina, mesmo sendo Jesus, têm atitudes descontroladas, cuidado. As coisas não vão melhorar no casamento. Depois, 1.4 que eu gostaria de deixar convosco também, com certeza, a imoralidade sexual. Se durante o vosso relacionamento de namoro, quando eu falo de imoralidade sexual, não estou só a falar da relação sexual mesmo, como falamos ontem. Eu estou a falar de conversas que não se deveriam ter, de carícias que não se deveriam ter, de horas, até horas muito tardes, que não se deveriam estar sós os dois. Tudo conselhos bíblicos, queridos. E quando falamos de carícias, eu normalmente costumo dizer assim, sabem qual é a área por excelência que vocês não terão perigo nenhum
quando estás a namorar. É do pescoço para cima e dos joelhos para baixo. Portanto, se limitar a isso, não há problema nenhum, ok? Portanto, cuidado com esta questão da imoralidade sexual. Se vos estáis envolvendo muito no namoro, as coisas não estão a correr já bem, logo desde o início, ok? Que Deus vos ajude e vos oriente, e é um dos sinais de alerta. Depois também, relacionamentos que empobrecem. O que é que eu quero dizer com isto? Meus queridos, imaginem que vocês, antes de namorarem, eram muito chegados aos vossos pais, à vossa família. Vós começastes a namorar e por alguma razão vós deixastes confiar nos vossos pais, passais pouco tempo com eles, não conviveis em família, estáis sempre fora, fizeste já um corte à família. Quem fala de família fala de jovens da igreja, fala de amigos da igreja, da própria igreja. Vós erais envolvidos, deixastes de ser. Vocês tinham tempo à vossa meditação, deixaram de ter. Queridos, isso está a ser um relacionamento que vos está a empobrecer. Alguma coisa não está bem. Um relacionamento que vem da parte de Deus, vai-vos chegar ainda mais a Deus, às coisas de Deus, honestos diante da vossa família, amorosos para com os vossos pais, buscando conselho dos vossos pais, mais do que nunca. Não é o oposto. Se for o oposto, cuidado, é um sinal de alerta. Outra coisa também, quase terminando, desculpem que hoje levo mais 5 minutos, falar um bocadinho sobre esta questão do namoro longo. Sabem que antigamente os nossos pais, os nossos avós, não tiveram o privilégio de estudar tantos anos como nós hoje estudamos. Antigamente era muito difícil ele ou ela andar anos no estudo. O que é que acontecia logo? Logo ali nos 18, 19, 20 anos, arranjavam uma profissão, portanto tinham uma profissão, casavam-se cedo, 20, 21 anos, 22 anos, ali no fim, 18, 19 anos, estavam a casar, porque não havia projetos de longo prazo. O que é que acontece hoje, queridos? Todos nós, todos vós, normalmente, temos uma ambição, que não é incorreta, a nível profissional, de tirarem os vossos cursos, de fazerem as vossas formações. Agora imaginem, se vocês começam a namorar aos 15, 16 anos, vou já falar 15, 16 anos, para não dizer antes. 15, 16 anos. Quantos anos vocês ainda têm que estar na escola e na universidade? Já fizeram as contas? E depois o que é que acontece? Vocês começam a namorar. Hoje vocês estão contentes porque, pronto, podem estar um bocadinho ao lado um do outro. Estão contentes porque de vez em quando podem escrever um bilhetinho. Estão contentes porque de vez em quando podem dar a mãozinha. E vocês acham que isso vai continuar assim, muito púdico, durante 6, 7, 8, 9, 10 anos? O que é natural é que cada vez mais nós sintamos desejo de realmente poder estar a conviver e a conhecer um ao outro. Uma vez eu estava a fazer uma preparação ao casamento para 2 jovens noivos. E o rapaz estava diante de mim e eu perguntei-lhe, então diz-me, porquê é que tu queres casar? E ele olhou para mim e disse, eu já não aguento mais. Eu disse, ora, aí está uma boa razão para casar. Sim, senhora, porque é bíblico. O que é que o senhor diz? Mal casar do que abrasar, não é? Portanto, é bíblico. Mas ele foi tão genuíno, ele depois é que se apercebeu o que disse, ficou todo vermelho. Eu disse, oh querido, é uma razão justa, sendo, amém, que assim seja, que te cases por esse motivo também. Mas para vos dizer o quê, queridos? Cuidado com os namoros longos, não se precipitem muito cedo no namoro, vivam a tal amizade que vos disse ainda há pouco, onde vós podeis na mesma estar ao lado um do outro, conversarem um, mas sem começar a haver a intimidade, a afeição, do toque, do querer estar junto, de se tocarem, de se sentirem, porque um dia destes essas coisas podem perder o brilho. Um dia destes vós podeis correr o risco de fazer-vos o que não devíeis e depois aquilo que deveria de ser algo para vos unir e vos colar foi exatamente o motivo para vos separar. Nós lemos isso ontem. O repúdio, o nojo depois. A gente até nem compreende como é que eu amava e deixei de amar, como é que eu queria e agora já não quero. Lembram-se que nós dissemos ontem, cuidado com os namoros longos. E também é um sinal de alerta, o oposto, e terminamos com o 7. O oposto é o casamento precoce. Não houve tempo para conhecer ninguém, nós nem sabemos, não tivemos tempo para observar, não tivemos tempo para falar com a família de parte a parte, não tivemos tempo para orar juntos, não tivemos tempo para demonstrar o que é que realmente é necessário
com a ajuda de Deus, para um casamento firme. Se calhar ainda nem temos, economicamente falando, uma profissão, nem estamos a trabalhar, nem temos como ganhar para a casa, nem como sustentar a família e pumba, e vamos nos casar. Cuidado. É um sinal de alerta. Cuidado, porque a vida de casamento, meus amados, meus santos, não é para vos desiludir, mas é para ser real. Um casamento só dura com a presença de Deus. Não é por eu amá-lo muito, por eu amá-la muito. Isso é importante, tem que haver, mas o Senhor tem que estar presente. Então, meus queridos, eu termino hoje estas orientações, deixando-vos um versículo muito bonito. Provérbios 10, versículo 22. Não sei se querem ler comigo, por favor. Provérbios 10, versículo 22. Não se esqueçam deste versículo, está bem, queridos, que é muito bonito. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece. E com ela, ou seja, com essa bênção, Ele, Deus, não traz o quê? Desgosto. Se vós estáis num relacionamento que em vez de vos fazer sorrir, vos faz chorar, se em vez de vos sentirdes cada vez mais perto de Deus, vos sentis mais longe, meus queridos, essa bênção já não é uma bênção, nem está vindo de Deus. Porque o Senhor diz assim, a bênção do Senhor enriquece. Reparem, vocês se sentirão ainda mais valorizados, mais estimados pelo Senhor, mais prontos para a vossa vida. E depois ela não traz desgosto, é o contrário, traz alegria. Já agora, para aqueles amados que possam ainda não ter encontrado um companheiro ou uma companheira e se sintam um bocadinho tristes, não se sintam medo de estar sozinhos. Sintam medo de estarem vazios. Isso sim. Porque se nós estivermos preenchidos com o Senhor, Ele vos dará o tempo, a paciência, o descanso que precisareis até encontrar exatamente o vosso companheiro, a vossa companheira de jornada. Sabem, eu costumo muitas vezes dizer isto, e a título de experiência pessoal, os meus pais começaram a namorar com 17 anos, na altura. E eu sempre coloquei no meu coração esta ideia, quando eu tiver 17 anos, mas nunca disse à minha mãe. 17 anos, para mim os 17 anos era ali o início da emancipação. Eu digo aos meus santos, se aos 17 anos o Senhor Jesus viesse ter comigo assim, Milu, só vais casar aos 30, e eu caía para trás. Troucla. Não ia aceitar. Dos 17 até aos 30, estão a ver que não é 2 anos. Mas foi na idade que eu me casei. E graças a Deus. Queridos, nunca é tarde para encontrarmos aquele ou aquela que venha pela graça de Deus. Que o Senhor vos ajude muito. Que o Senhor abra o vosso coração à influência do Santo Espírito. E que todos vós tomeis a melhor decisão para que realmente neste aspecto também sejais já felizes nesta terra. Amém. Espelho teu corpo sempre a mudar. És mais adulto e sente
está perto. É só querer atingir, basta lutar para conseguir. É só um passo e tudo alcançarás. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. Deves decidir. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. Deves decidir. Muitas vezes encontras vazio o teu coração. Quantas vezes os sonhos mais lindos não passam de ilusão. E o teu mundo tão colorido perdeu cor, não faz sentido. Sentes raiva, ninguém te entender. Sempre que abres caminhos, tu tens de escolher. Nem sempre é fácil, às vezes difícil de percorrer. Mas só uma é solução para o vazio do teu coração. Foi o caminho que Jesus deixou. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. Deves decidir. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. Deves decidir. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. Deves decidir. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. Deves decidir. Sem dúvida que não poderia ser bem colocado, melhor colocado, a decisão é tua. Então nós vamos juntar as orações à última oração final, visto que o tempo já vai um bocadinho avançado. E vamos fazer assim, eu vou dar algum tempo de silêncio a que cada jovem que aqui está ore sobre o assunto desta noite. Veja como é que Deus está falando ao seu coração, quais são as orientações que Deus tem para vós. Ore intercedendo a Jesus sinceramente por este assunto na vossa vida. E passado algum tempo de período de silêncio em que cada um está a orar, eu depois termino com uma oração final, está bem? Vamos então levantar e vamos permanecer algum tempo em silêncio, em oração. Querido Deus e nosso amado Pai, uma vez mais esta noite, Senhor, nós te agradecemos pelo conhecimento que podemos ter através da Tua Santa Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque não há nada na nossa vida que seja entregue ao acaso, à nossa própria vontade
ingênua, mas pelo contrário, Senhor, em cada detalhe na nossa vida, Tu deixaste a luz importante para cada um de nós, para usufruirmos da maior felicidade possível a ser vivida nesta terra. Senhor, esta noite de uma forma muito particular, eu Te quero pedir que dês sabedoria, dês inspiração a cada rapaz, a cada menina, a cada jovem, para saberem escolher segundo o Teu coração. Para saberem decidir, orientar, poder abrir o seu coração a Ti, para compreender de Ti qual deva ser aquele menino, aquela menina, que um dia pode ser a melhor companheira de jornada. Ó Senhor, inspira estes filhinhos, Senhor, a compreenderem que o inimigo, sabendo ter pouco tempo, quer estragar a sua felicidade. A felicidade estragar não só para agora, mas também a sua ambição é estragar para a eternidade. Ó Senhor, abençoa estes queridos, Senhor. Aqueles que já estejam no envolvimento de namoro, Senhor, ajuda-os a lutar pela pureza, pelo respeito. Ajuda-os a lutarem com Deus para saberem o melhor para as suas vidas. E, Senhor, nós como pais, como educadores, como irmãos de igreja, Senhor, ajuda-os a suster os nossos filhos na Tua santa vontade. Ajuda-nos a ser sábios também e sensíveis às Tuas orientações para elas mesmas poderem ser também de grande ajuda aos nossos queridos filhos. Abençoa, Senhor, estes amados, aquele ou aquela que num ou noutro lugar eventualmente nos possa ouvir nesta noite, nesta mensagem, que orientes também as suas afeições para serem felizes em Jesus. Te pedimos tudo isto e tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer à pastora Milu por este tema que nos trouxe. Penso que foi proveitoso para todos aqueles que nos ouviram. E queríamos contar com todos amanhã com o tema Tendências da Moda Celestial. Que amanhã nos possamos aqui encontrar, apesar da chuva, apesar das intempéries que se fazem sentir lá fora. Até amanhã.